Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Resenha Global. E hoje a gente está com a Gabriela, a Maitê, a Catarina e eu, Alexia, para a gente falar de um subtema super importante da área de relações internacionais. Então, antes de entrar no nosso tópico específico, a gente precisa relembrar o que é a paradiplomacia cultural. A paradiplomacia está envolvida com relações, ações, diálogos entre entidades subnacionais, ou seja, municípios e estados, que visam um objetivo em comum. E aí hoje, mais especificamente, a gente vai falar sobre as cidades irmãs. E aí por isso a gente está aqui com as meninas para aprender um pouco sobre esse tema hoje. Maitê, você poderia falar um pouquinho sobre o que são as cidades irmãs, como funciona essa cooperação, como surgiu? Tá. As cidades irmãs, elas são um acordo entre dois municípios que podem ser do mesmo país ou em países diferentes. E esse acordo é um acordo de cooperação. Eles podem fazer uma cooperação em diversos setores, mas isso a gente vai explicar mais posteriormente. Eu gostaria de explicar um pouquinho de como surgiu o conceito de cidades irmãs, porque vocês devem estar se perguntando que é um conceito bastante recente, mas não é. Ele é um conceito bastante antigo. Ele surgiu durante a Segunda Guerra Mundial e o primeiro caso listado é entre duas cidades da Europa. Quando estava acontecendo o conflito, duas cidades foram bombardeadas. Uma foi no Reino Unido e a outra foi na Rússia. A do Reino Unido, ela sofreu os bombardeios em 1941 e se chama Coventry. Essa cidade é uma cidade industrial e eles têm muito produção de maquinária agrícola. Já a outra cidade é a cidade de Stalingrado, que hoje se chama Volgogrado. Essa cidade ela teve até uma batalha em 1942 e foi a partir dessa batalha que aconteceu a questão delas se tornarem cidades irmãs, porque um grupo de mulheres de Coventry se compadeceu com o que estava acontecendo em Stalingrado e resolveu mandar várias cartas para as mulheres de Stalingrado. E aí eles começaram a trocar cartas, chegou até o momento de trocarem uma toalha de mesa que estava com o bordado do nome das mulheres de Coventry e mandaram para Stalingrado, que hoje é Volgogrado, e tem até no museu lá de Volgogrado, para meio que simbolizar essa união entre as cidades. Foi a partir desse acontecimento que surgiu o conceito de cidades irmãs que a gente conhece hoje em dia. E depois da Segunda Guerra Mundial, foi mais para promover a paz entre as nações e ajudar na reestruturação, na reconstrução do continente europeu. E aí, com isso, foi passando esse conceito, foi evoluindo e acabou acontecendo que com a globalização ele se expandiu. Hoje em dia tem várias cidades que são cidades irmãs. Um fato interessante é que cidades irmãs é um nome só que da América, porque lá na Europa é geminação de cidades. Esse é o nome do conceito. Que interessante. E nesse caso que você mencionou, essas cidades encontraram através da dor uma nova forma de cooperar, né? Mas assim, existem outros tipos de cooperação? Existem sim. Os tipos de cooperação, como a Alexia mencionou, é sobre a historicidade e os objetivos em comum, né? Dentre os objetivos em comum, o mais principal que a gente consegue verificar é o intercâmbio cultural, onde acontece feiras, workshops, troca de monumentos entre as cidades. É muito interessante porque tem essa partilha de conhecimento e nisso existe também o intercâmbio entre alunos de universidades. Então é muito interessante que as cidades elas conseguem perpetuar a sua história e conseguem passar o seu conhecimento uma para as outras. Outra coisa que é muito interessante é em relação ao turismo, à saúde, os conhecimentos que passam de uma para outra de diversos âmbitos, como o ambiental, os conhecimentos da saúde, no caso da Covid-19, que houve muita essa troca de conhecimento entre os países, entre as cidades, né, principalmente as cidades irmãs. Então existem vários tipos de cooperação que é muito interessante hoje em dia. Sim, é verdade. E assim, de uma forma mais prática, a gente pode mencionar alguns exemplos de cidades, tanto aqui no Brasil como fora,
que surgiu essa cooperação, deu certo? Bom, a gente não pode falar das cidades irmãs sem mencionar a nossa cidade, que é a cidade de Santos, né? A gente está aqui na Uni Santos. E o Santos é uma cidade que é um exemplo nesse sentido de paradiplomacia. A gente tem aí a cidade de Santos como capital da Baixada Santista e a gente tem aí mais de cooperação, cidades irmãs com mais de 15 países diferentes. No total são mais de 20 cidades que a gente tem cooperação. Nossa, bastante. Acho que o caso mais legal, né, que a gente pesquisou foi a questão de Santos com Nagasaki, cidade japonesa, né? Que é a questão do bondinho, né? Na década tem um bondinho que era da cidade de Nagasaki, da década de 50, que foi doado para a cidade de Santos e hoje em dia já faz parte da nossa frota de bondinhos que andam pela cidade, né? E Santos tem cidades irmãs entre Coreia do Sul, Argentina, Peru, Uruguai, Romênia, Japão, tem várias cidades também. Então a gente é um exemplo dessa cooperação, como a Gabi falou, em vários âmbitos. Tem o âmbito da saúde, o âmbito do intercâmbio cultural, intercâmbio científico. A gente tem também exemplos práticos interessantes, né? Como a Maite mencionou, não é só a questão de cidades internacionais, de países diferentes. A gente tem cidades também nacionais. Aqui no Brasil fala muito da cidade do Rio de Janeiro e Manaus, né? Que são cidades irmãs que fazem vários projetos de cooperação também. E um exemplo muito único que a gente encontrou, né, que as pessoas comentam muito quando falam das cidades irmãs, é a cidade de Paris e a cidade de Roma, que eles têm um contrato exclusivo entre elas, né? Basicamente, elas têm um contrato em que elas apenas podem ser irmãs uma da outra, né? Então, Roma e Paris são cidades irmãs exclusivas, né? Monogâmicas. Então, isso é um caso interessante que mostra como que é diferente a cooperação entre diferentes cidades, entre diferentes esferas, a esfera social, cultural, a esfera científica. Tem que ter um nível de identificação entre as cidades irmãs. Pode ser até um nível histórico, por exemplo, né? Sim. Então, isso que é uma coisa que é tão interessante. Não é só para a diplomacia, é entre várias esferas que também estão relacionadas com as relações internacionais, que é o que a gente estuda. Sim, é verdade. E, assim, muitas vezes tem assuntos que não cabem de serem levados à esfera nacional, não encontram a relevância, a importância que eles precisam, e aí eles acabam se encontrando na esfera subnacional e tendo o apoio, né, dessas cidades. Bom, muito obrigada, meninas, pela participação. Foi muito bom. Eu acho que a gente aprendeu bastante hoje, né, sobre as cidades irmãs, que é um assunto que realmente não é tão falado. E muito obrigada também a você que assistiu. Se inscreve no canal, lê a descrição certinho que tem todos os detalhes lá e deixa seu like. Até a próxima. Tchau, tchau.